Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, criador há mais de 25 anos, doutor em genética e ecologia. E se você não é inscrito no nosso canal, nas nossas redes sociais, se inscreve, ativa os sininhos, compartilha com todos os seus amigos para a gente falar um pouquinho sobre criação de animais em cativeiro e falar sobre meio ambiente, falar sobre o mundo animal, falar sobre vários temas importantes sobre a natureza. E hoje, na nossa live Animais Exóticos e Oportunidades, nós temos o tema psitacídeos populares, além das araras e dos papagaios. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo fascinante dos psitacídeos, né? O porquê que eles são tão queridos e tão apreciados na criação em cativeiro. Bora lá então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema fantástico, tá, gente? Vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Psitacídeos populares, além dos papagaios e das araras. Então, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, aqui no Criador Pro. Então, nós estamos trazendo aqui um tema referente à criação em cativeiro de psitacídeos, tanto para pessoas que estão buscando um animal de estimação, quanto pessoas que estão buscando oportunidades de negócio. Então, os psitacídeos, eles são muito além apenas de papagaios e araras. Eles têm tudo a ver com o meio ambiente, têm tudo a ver com as características peculiares que essas espécies têm. Nós, como país dos papagaios, né, o Brasil, como o país dos papagaios, junto com a Índia, a África e a Austrália, somos os locais do planeta onde nós temos a maior quantidade de psitacídeos, que são pássaros de bico torto, né, que a gente chama parentes das araras e dos papagaios. Então nós temos um mundo gigantesco, desde psitacídeos, periquitos de pequeno porte, até as grandes araras, até as grandes cacatuas. Então é uma diversidade de cores, de beleza, são os animais mais apreciados pelos seres humanos como animais de companhia e sempre foram retirados do meio ambiente como animais de estimação. Então, a partir da criação em cativeiro, a partir do que o ser humano começou a ter consciência de criar criadouros comerciais para comercializar animais oriundos de criatórios autorizados, nós começamos a ter uma mudança na mentalidade das pessoas de quase todos os países, deixando de fazer com que essas espécies lindas e magníficas sejam retiradas da natureza. Nós ainda temos em alguns países o tráfico de animais, nós temos que combater isso, e uma forma de combater isso é divulgando esses animais e divulgando aonde a gente pode adquirir esses fantásticos animais de forma regular, de forma autorizada, que são dos criadouros comerciais ou lojas especializadas para a venda de animais exóticos legalizadas pelos órgãos ambientais. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema fantástico. Bom, então os psitacídeos são conhecidos pela sua inteligência, pela sua beleza, por cores vibrantes, são famosos principalmente os papagaios e araras, principalmente quando os europeus chegaram às Américas, principalmente a América do Sul, e se depararam pela quantidade de araras e papagaios e psitacídeos que aqui existem, ficaram fascinados. E depois, quando chegaram à África, à Índia e principalmente à Austrália, aí se deslumbraram ainda mais com a quantidade desses animais que nós temos, com super interações, né? Então, hoje nós temos, dentro desse grupo, além dos papagaios araras, nós temos uma quantidade gigantesca de espécies que são extremamente encantadoras, desde as cacatuas, os periquitos, as agapornis, as red-rumpets, os grandes alexandre, as ringnecks, as lores, os papagaios do Congo, o papagaio do Timé, periquitos elegantes, burques rosa, das marianinhas, nós estamos falando das araras maracanã, nós estamos falando da ararajuba, das jandaias, nós estamos falando de um grupo gigantesco de animais que podem ser criados em cativeiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem dois grupos bem distintos. Nós temos os animais que são chamados de exóticos, que são fora da nossa fauna, né? Que são nativos ou da Europa, ou da Ásia, ou da Índia, ou da Austrália, redondezas e lírias, né? E nós temos os psitacídeos silvestres, que são os nossos psitacídeos aqui.
Então, nós temos exemplos gigantescos, é só você procurar aí, nós temos a nossa série aqui, Animais Exóticos e Oportunidades, a gente traz uma quantidade gigantesca de psitacídeos diferentes, nós estamos trazendo sempre animais novos e sempre animais muito interessantes para quem quer ter um animal de estimação ou quer saber tudo sobre como criar esses animais em cativeiro. Então, além das suas cores deslumbrantes, né, e seus hábitos de principalmente vocalização, emitir sons, emitir palavras, interagir, né, eles têm aquela característica de formarem laços profundos com os seres humanos, tornando-se companheiros excepcionais para a vida toda. São animais bem longevos, a grande maioria vive muito tempo e a sua popularidade se limita não somente à sua característica externa, mas principalmente à sua capacidade de aprendizado e interação com os seres humanos. Então, hoje, a criação responsável e o cuidado adequado dessas espécies é crucial, enfatizando sempre a necessidade das atenções nutricionais, do enriquecimento ambiental, de viveiros grandes, gaiolas cada vez maiores, se preocupar muito com o bem-estar animal. Acrescentando, né, nós temos comunidades gigantescas aí nas redes sociais que falam exclusivamente de psitacídeos, que a gente troca muito conhecimento, a gente troca muita experiência. O nosso canal aqui traz essas informações. Nós temos a nossa comunidade Criador Pro e outras que existem aí nas redes sociais, que são fantásticas para a interação das pessoas que são fanáticas por esses animais. Então, primeira coisa, a gente tem que entender a diversidade dessas espécies. Então, todos os amantes de psitacídeo às vezes não conhecem todas as espécies, principalmente porque nós temos uma gama de psitacídeos gigantescas disponíveis para a criação comercial, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Além das espécies tradicionais, como papagaios, araras, cacatuas e agapornis, nós temos os periquitos australianos, as calopsitas, nós temos um mundo gigantesco de animais que podem ser criados. E cada vez mais o Brasil está se tornando, né, um polo de criação de psitacídeos de várias espécies, tanto nativos quanto exóticos. Nós estamos caminhando, né, para ser referência no mundo na quantidade de espécies que nós estamos criando em cativeiro. Lembrar que esses animais, devido à procura pela beleza, pela interação, pela capacidade de vocalização, pela aprendizado e pela socialização com a espécie humana, além de ter uma longevidade muito grande, se adaptarem muito bem ao ambiente doméstico, se adaptarem muito bem a outros animais, se adaptarem à vida cotidiana com os seres humanos, eles têm um potencial gigantesco para investimento numa área que a gente chama de criação comercial. Quer dizer, se você tem interesse, você gosta, tem esses animais como animal de estimação, saiba que esse é um ramo que cresce gigantescamente, gerando mais de 50 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil, e isso é uma coisa fantástica. Então, a exploração do potencial comercial dessas aves, sempre enfatizando sempre a demanda crescente por esses pets exóticos e esses animais de espécies diferentes, principalmente porque as pessoas gostam de ter animais exclusivos, animais com características, animais diferentes. Então, esse é um grupo de animais que se encaixa ferozmente no mercado de criação comercial. Claro que para você estar preparado, você precisa aprender, você precisa conhecer, você precisa interagir, você precisa se especializar nessa área, você precisa muito, principalmente, entender a legislação brasileira, entender o que é necessário para criar esses animais e investir nessa atividade. Então, você precisa ter responsáveis técnicos, você precisa de todos os licenciamentos municipais, estaduais e federais. Como a gente vem falando aqui, a gente fala muito sobre isso aqui no nosso canal. Se você quer saber tudo, se como ter um criatório comercial desses animais, é só você procurar os nossos vídeos aqui nas nossas playlists. Nós temos mais de 600 vídeos disponíveis falando tudo sobre criação comercial, legalização, as etapas, o que você precisa para aprender realmente a forma correta de você investir nesse potencial, nesse grupo especial de animais. Lembrando que também nós temos aqui no nosso canal o nosso curso de especialização para criadores comerciais, um curso que vai transformar você em um especialista na criação de psitacídeos e de qualquer animal que você queira. Um curso com mais de 20 horas, com mais 20 módulos, mais de 200 horas de curso, que você recebe um certificado de especialista e vai aprender tudo sobre criação comercial. Então, se você tem interesse, na descrição dos vídeos tem o link, entre em contato com a gente. Bom,
Considerações éticas, é isso que a gente está falando. Apesar do potencial comercial, a gente tem uma discussão gigantesca sobre a criação de animais para fins comerciais. A gente tem que entender a importância das práticas legais e éticas que buscam conseguir as licenças, as autorizações, adquirir animais oriundos realmente autorizados para que possam ser criados e que você consiga comercializar, e aquele mundo da ilegalidade, o mundo dos criadores ilegais, aqueles que são considerados traficantes, que retiram animais da natureza e comercializam para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que procurar sempre práticas sustentáveis, com ênfase no bem-estar animal e sempre procurando a criação, conciliar a criação comercial com a preservação e a conscientização ambiental da população. Quanto mais criadores autorizados nós tivermos, mais divulgadores e educadores nós vamos ter da população. Porque todo criador comercial ele tem a obrigatoriedade de preservar as espécies, procurar dar o melhor para elas e divulgar da forma correta e educar a população que ele está atendendo. Por isso, é uma atividade tão importante que gera todos os que estão envolvidos e que querem se envolver nessa atividade, que eles executem isso de forma legal. Não busque saber na legislação das espécies que você quer criar o que é necessário para você poder desenvolver essa atividade sem ter nenhum tipo de problema. Não se aventure de qualquer forma. Se você tiver uma orientação correta e você buscar fazer as coisas corretas, você vai ter muito sucesso na criação comercial. Contribuição para a conservação, então essas espécies, quanto mais a gente criar em cativeiro, quanto mais as pessoas amarem esses animais e quanto mais elas adquirirem animais vindos de criatórios comerciais, dando ênfase e não comprando de traficantes de animais ilegais, eles estão contribuindo para a conservação dessas espécies. Lembrando que a maioria das espécies estão ameaçadas de extinção nos países de origem, e esses países de origem, devido ao tráfico, à destruição do habitat, eles têm dificuldades em manter populações nativas, né? Por causa que o ser humano ele tende a consumir os recursos naturais até a sua eliminação. Então, nós temos muitos países que têm programas de reprodução e educação para tentar recuperar essas espécies. E algumas espécies, infelizmente, elas só existem hoje no planeta devido à criação comercial. Elas só existem em cativeiro. E aí a importância desses criadores que lá no início investiram nesses animais e perceberam a importância de ter esses animais em cativeiro para futuros processos de reintrodução, de recuperação e de conservação dessas espécies. Então, a gente precisa, além de ter essa consciência, saber que os psitacídeos são extremamente interessantes, nós temos que entender a diversidade dessas espécies. Aqui eu tenho uma imagem mostrando um pouquinho da quantidade diferente de psitacídeos que existem na natureza. Então, a riqueza dessa biodiversidade. Lembrar, o Brasil é o país dos papagaios, é onde nós temos a maior quantidade de espécies de psitacídeos da ordem Psittaciformes no mundo. Então, nós temos cores, variedades, adaptações únicas a cada ambiente, a cada local, com características únicas. Todas as espécies, elas têm algum interesse comercial? Não, né? É óbvio que a gente tem que separar essa ideia de que todos os animais podem ser criados com intuito comercial, né? A gente tem que entender que nem todos esses animais são conhecidos, nem todos esses animais têm procura por pessoas. Então a gente tem que escolher e trabalhar as espécies que já estão bem inseridas na criação comercial e tentar preservar as demais espécies com programas de reprodução em cativeiro, reintrodução, preservação do ambiente, educação e assim sucessivamente. Então, hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de habitats e origens dos psitacídeos, né? Que vão desde florestas tropicais aqui da América do Sul até as regiões áridas da Austrália. E com isso influencia na criação em cativeiro. O que influencia é tipos de alimentação, tipos de clima, adaptações diferentes, tipos de recintos e todo tipo de enriquecimento ambiental diferenciado. Cada espécie está acostumada e tem as suas peculiaridades, então a gente tem que estudar muito como elas são no meio ambiente, para aí sim a gente poder entender como criar elas em cativeiros. E dessa forma a gente precisa saber que esses animais
os psitacídeos, eles gostam de muito socialização, eles gostam de interagir em bandos, em grupos sociais, então eles têm visões complexas de comportamento social, incluindo sua comunicação, formação de casais, interações sociais com outros psitacídeos e da própria espécie. A gente tem que respeitar isso. Então, esses animais, eles são muito procurados por a facilidade que eles têm de socializar com a nossa espécie ou com qualquer outra espécie. Isso facilita com que esses animais se adaptem melhor ao cativeiro, que tenham menos estresse e que eles sejam animais fantásticos como animais de companhia. Mas é óbvio que a gente precisa entender essas espécies. Fascinação humana. Desde que o ser humano conheceu os psitacídeos e descobriu essa variedade gigantesca, a gente tem que fazer uma longa análise histórica do fascínio dessa conexão entre nós, né, seres humanos, e os psitacídeos. Desde os egípcios, dos gregos, a gente está falando dos povos nativos americanos, que sempre tiveram essa interação com os psitacídeos. Essas aves sempre foram exploradas, né, e têm sido parte das culturas, e cada vez mais o ser humano moderno ele passou a conhecer e a identificar nesses animais um interesse como animal de estimação, pela beleza, pela comunicação, mas isso já vem de muito tempo, né? A gente tem esses animais como pets exóticos, eu acho que foram um dos primeiros animais diferenciados, né? Fora dos tradicionais, a serem criados em cativeiro. Tanto que nas grandes navegações, as grandes descobertas, né? A gente tem os papagaios de piratas, araras dos piratas, por causa dessa interação. Ficou muito famoso, né? Então a gente tem essas características, né? Quando a gente chegou nas Américas, os povos indígenas com os cocares cheios de penas coloridas, com a diversidade de cores que nós tínhamos aqui, por exemplo, na América do Sul, isso fascinou muito os europeus, tanto que esses animais foram levados em grande quantidade e agora, depois de muito tempo, a gente tem uma regulamentação muito grande sobre a criação, tanto importação e exportação. Nós temos órgãos internacionais que controlam essas espécies, declarando espécies que estão ameaçadas, que precisam ter um cuidado maior, facilitando a orientação para quem quer criar esses animais em cativeiro. Claro que os psitacídeos eles se destacam devido às suas características únicas, né? Que tornam esses animais especiais. Primeiro, a inteligência, né? A abordagem sobre a inteligência excepcional desses animais, incluindo a capacidade de resolver problemas, utilizar ferramentas, demonstrar comportamentos que refletem alto nível de cognição. Nós temos alguns animais que conseguem repetir 1.000, 2.000 palavras, conseguem resolver pequenos problemas, quebra-cabeças, eles têm uma facilidade gigantesca em aprender e a socializar. Por isso, eles são tão procurados e são tão amados por essas características únicas. Então, a habilidade de comunicar, de vocalizar, né? São poucos animais que conseguem repetir, a interagir palavras, socializar, imitar sons e compreender, né? Usando palavras e frases em contextos apropriados, conseguindo expressar o que eles sentem através da comunicação. Então, são animais fantásticos. Por isso o fascínio e por isso essa grande oportunidade na criação comercial desses animais. Os vínculos afetivos, esse é um destaque, né? Eles têm essa questão do imprint animal, eles criam vínculos profundos e duradouros com as espécies, principalmente com os seres humanos que são seus cuidadores, seus criadores, o que é essencial para o seu bem-estar emocional. Então é muito importante, esses animais eles têm esse vínculo, ajudam muitas pessoas que têm problemas de socialização, às vezes são animais únicos, tá? A gente tem alguns animais que criam vínculos espetaculares. Imagina, nós temos alguns araras e papagaios que podem viver 60, 70, 80 anos. Então esse vínculo demora muito tempo, longas gerações, e esses animais eles precisam ter uma socialização e esses vínculos afetivos. Não é simplesmente colocar num viveiro, numa gaiola e deixá-los lá sem fazer essa interação. Lembrar que o que fascina são as cores deslumbrantes, né? A diversidade, a beleza de plumas, de pigmentos, de cores, a ampla variação de padrões faz com que esses animais sejam muito apreciados pela beleza, pelo tamanho e por tudo que a gente vem falando até agora. É óbvio que todo animal em cativeiro precisa de cuidados essenciais. A gente precisa saber sobre nutrição, a gente fala muito aqui no nosso canal sobre isso, né? Cada animal, de acordo com o seu habitat, com sua origem, ele tem necessidades nutricionais diferentes, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu metabolismo celular,
com o seu modo de interação, com a sua atividade. E tudo isso a gente precisa entender que o animal em cativeiro, ele só vai consumir aquilo que é fornecido para ele. Na natureza, ele busca essa diversidade de alimentos. Então, a gente precisa sempre procurar fornecer para os nossos psitacídeos aquela dieta mais equilibrada, que possua frutas, verduras, grãos, alimentos formulados especificamente. Hoje nós temos rações extrusadas, farinhadas, suplementação, a gente pode fazer exames, acompanhamentos médicos. Isso tudo são pré-requisitos para quem quer criar esses animais. Lembrar que são animais sociáveis que precisam de muito atrativo, e esse atrativo hoje chama-se enriquecimento ambiental, que é para manter esses animais física e mentalmente estimulados. Então, brinquedos, poleiros diferentes, texturas, tamanhos, tipos de alimentos diferentes, formas de fornecer o alimento, formas de interagir, isso tudo chama muita atenção, e isso faz com que esse animal fique menos estressado e fique muito ativo e se transforme num animal exuberante para a criação como animal de estimação. Lembrar que todo animal precisa de cuidados com saúde, então você tem que ter uma abordagem da prevenção e detecção precoce de problemas, incluindo check-ups com médicos veterinários, vacinações, monitoramento contínuo, de condições físicas, peso, altura e características específicas de comportamento desses animais. E manter sempre a higiene e a limpeza, né? Os protocolos de higiene e limpeza, de biossegurança do ambiente onde eles estão. É muito importante que o ambiente seja limpo de sujeira, limpo de fungos, bactérias, que os alimentos estejam sempre limpos, as gaiolas muito limpas, puleiros sempre limpos, gaiolas, ninhos, utensílios. Tudo que envolve a criação tem que estar sempre muito bem limpo e muito bem desinfectado. Então, hoje nós temos excelentes informações sobre os psitacídeos, nós temos muitos criadores, nós temos as redes sociais, nós podemos buscar informações de comportamento desses animais, né? Para a gente poder criar ambientes legais, ambientes ideais para esses animais. Então, a primeira coisa, o ambiente ele tem que ter um espaço adequado e seguro para o animal tem que se sentir bem, tem que ser a casa dele, né? Então, a gente tem que enfatizar sempre em aviários e viveiros grandes, espaçosos, que permitam o voo, que permitam colocar muito enriquecimento ambiental, que também faça com que esses animais se sintam protegidos, que evite a fuga deles e que não aconteça que eles tenham medo de predadores, né? Porque a gente tem a interação com outros animais em casa, eles têm que se adaptar, então ambientes cada vez mais fantásticos estão sendo criados. Lembrar que animal precisa de iluminação, ventilação, umidade, temperatura, isso tudo você precisa. O animal precisa descansar, o animal precisa ter o seu período isolado, então ele precisa de algumas condições também, porque o animal, apesar de ele ser sociável, ele precisa do seu período só, precisa do seu período com a própria espécie, ele precisa interagir de algumas outras formas. Então, hoje, a nossa vida, o nosso dia a dia do ser humano, que a gente troca a noite pelo dia, faz com que esses animais, os seus tutores, né, acabem repetindo e fazendo com que esses animais também mudem os seus comportamentos, que a gente chama de diurno e noturno, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se você tem esses animais em casa, você tem que fazer com que eles descansem nos horários certos, nos momentos corretos, você tem que fornecer condições para que ele se sinta muito bem dentro do cativeiro. Lembrar que o bem-estar depende de tudo isso, depende principalmente da observação contínua, da análise contínua, essa interação social, alimentação, bem-estar, tamanho de recinto e comportamento social é que vai facilitar com que a gente consiga fazer com que esses animais não tenham doenças precoces como estresse, alterações de comportamento, mau humor, questão destrutiva, né, de barulho, estresse. Então a gente precisa entender muito isso e aí a saúde e o bem-estar com o acompanhamento sempre de biólogos e veterinários é fundamental. Lembrar que, dependendo da região, dependendo do local, esses animais precisam de algumas vitaminas e suplementações específicas. Graças a Deus, nós temos muita coisa no mercado, muitos suplementos minerais e vitamínicos que podem ser adaptados à especificidade de cada espécie. Lembrar que exercício é fundamental para a estimulação mental, física e para a interação social. Eles precisam, eles têm que ter o bico, a pata, movimentar, eles têm que estar engajados, eles têm que ser ativos, eles precisam. Lembrar que você tem que fornecer objetos que não sejam tóxicos, que não façam mal, que não causam nenhum tipo de problema para esses animais.
e prevenir doenças, né? A gente fala muito sobre isso, muitos criadores não utilizam, mas é fundamental que isso aconteça. A gente precisa falar sobre medidas, incluindo protocolos de biossegurança, vacinações, desparasitações, né, que são as vermifugações para proteger os nossos animais. Na natureza, eles comem alimentos que trabalham com isso, né? Trabalham com a desvermifugação, eles trabalham com alimentos, mas em cativeiro, esses animais ficam oriundos a alimentações, contaminações com parasitos. Então, a gente precisa ter isso. Nós temos uma proliferação de grandes doenças que podem atacar vários psitacídeos. Então, é importante a gente criar e aprender protocolos de biossegurança, principalmente de vacinações para algumas doenças específicas. Lembrar que esses animais precisam de treinamento contínuo, então isso é que facilita, isso é que encanta a nossa interação com os psitacídeos, né? Então ele precisa estabelecer uma confiança com o seu tutor, com as pessoas que cuidam dele. Então você precisa de tempo, paciência, estabelecer uma relação de confiança. São coisas fundamentais para que esses animais aprendam, treinem e executem as funções de forma cada vez mais eficazes. Então, as técnicas de treinamento, hoje nós temos várias. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que fazer os reforços positivos, incluindo o uso de petiscos, elogios, afagos, recompensas, encorajar comportamentos desejados e desencorajar os comportamentos indesejáveis. Isso vai da paciência e cada vez mais do aprendizado do criador, né? E os brinquedos, hoje nós temos brinquedos específicos que podem ser formulados e criados para esses animais, com jogos, brinquedos, para resolução de problemas, para o sócio cognitivo deles funcionar muito bem. E a rotina, né? Lembrar que você precisa ter uma rotina, esses animais precisam ter treinados, precisam de alimentação, de banho, de descanso, eles precisam de tempo para memorizar, eles precisam ser ensinados a executar algumas funções, entender o ambiente onde eles estão inseridos. E tudo isso vai do treinamento das pessoas junto com os animais. Lembrando que você deve aproveitar, né, essa maravilhosa comunidade dos criadores de psitacídeos, aqueles que são apaixonados, e se engajar em algumas comunidades, se engajar em treinamentos, em cursos de especialização, para sempre dar o melhor possível para esses animais. Se você está buscando esses animais como uma oportunidade de negócio, vocês devem se especializar. Então, contribuir com a conservação, né? Lembra que vocês têm que sempre estar batendo na tecla, falando com as pessoas. Se você é um criador comercial, explicando a importância desses animais, a importância da reprodução, aí principalmente do compromisso responsável, e sempre se engaje em projetos de conservação dessas espécies. Então, o crescimento profissional e pessoal, né, nosso, ele é muito grande. Então, você tem que envolver-se com essas comunidades. A gente aqui, quando criou o canal Criador Pro, ele teve esse intuito de ajudar criadores de vários grupos de animais que ficaram órfãos de muitas informações, porque a gente tem pouquíssimos profissionais disponíveis no mercado. Muita gente não passa informações. Ainda bem que a abertura das redes sociais da globalização fez com que a gente tivesse oportunidades de estar divulgando, por exemplo, um vídeo desse, um curso desse que a gente oferece na internet, pode atingir quantas milhares ou milhões de pessoas. A gente pode ter em várias línguas, divulgar isso, e isso é fundamental para que você tenha sucesso, para que esses animais consigam viver bem, para que esses animais sejam preservados e que você tenha um empreendimento lucrativo. Então é muito importante que você socialize, que você converse, que você debata. Por isso a gente precisa cada vez mais reforçar a importância da preservação dessas espécies através da criação comercial. Quanto mais criadores comerciais especializados e profissionais, melhor vai ser a nossa atividade. Então, animais desse grupo, eles são fantásticos, sempre atraíram a nossa atenção e a gente precisa cada vez mais falar e profissionalizar os criadores, não pensando somente no lucro, mas no bem-estar e na preservação dessas espécies. A gente só tem hoje proibições ou tem dificuldades porque existe o tráfico, existe pessoas que não são responsáveis, que fazem maus tratos, que não cuidam direito, que traficam. E a gente precisa combater isso. E uma das formas de combater é divulgar informações e, principalmente, trabalhar a conscientização da população através da compra consciente e, principalmente, a aquisição desses animais oriundos de criadores comerciais legalizados e autorizados.
Então, são animais fantásticos, com uma coloração vibrante, maravilhosa. Quem quiser saber mais, a gente tem aqui a nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, com uma quantidade gigantesca de psitacídeos que a gente já trouxe, com peculiaridades. Você mergulhe nessas informações. Hoje nós temos muitos canais, você pode procurar documentários, informações. E se você quer se especializar na criação desses animais, venha fazer parte do nosso curso de especialização para criadores comerciais ou criadores em ambiente doméstico. Beleza? Então é isso que a gente tem para falar hoje. É um assunto que sempre a gente sempre traz aqui informações sobre isso. Então é muito importante que a gente bata um papo e a gente consiga falar e conscientizar. Quanto mais gente tiver conscientizado sobre a criação comercial e a importância da nossa atividade perante a conservação dessas espécies, melhor. Então venha fazer parte da maior comunidade de criadores em cativeiro, comerciais e profissionais do Brasil, Criador Pro. Se inscreva, divulgue e entre em contato com a gente. Valeu, um abraço, até a próxima.